Alô, alô! A Rádio da Proíndio está de volta, hoje para falar sobre o mercado de carbono. Vem com a gente! Nossa primeira entrevistada, a promotora de justiça Eliane Moreira, do Ministério Público do Pará, explica a relação do mercado de carbono e as mudanças climáticas. Já há alguns anos, o mundo tem discutido alternativas para o enfrentamento das mudanças climáticas. E os estudos científicos demonstram que algumas das medidas mais efetivas para esse enfrentamento é, em primeiro lugar, que a gente mude a matriz energética nossa, mude da onde a gente tira energia, né? Que é o que se chama hoje de descarbonização da economia, que é basicamente a gente usar menos combustível fóssil, né? Como os combustíveis feitos do petróleo, gasolina, por exemplo, etc. Mas uma outra coisa que é muito importante também para o enfrentamento das mudanças climáticas é a gente fazer um combate ao desmatamento, né? A perda de floresta. Essa também é uma das questões principais, né? O combate ao desmatamento, às queimadas, à degradação da floresta. Aí, dentro desse contexto, uma dos instrumentos aí que tem sido muito discutidos, muito debatidos como uma alternativa é que o mundo, né, vamos dizer assim, o cenário global, falando de uma forma bem direta, bem simplificada, que o mundo reconheça a importância que povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais têm dado para a manutenção dessa floresta. Quer dizer, como essa forma de viver em harmonia ou em vinculação com a natureza, com as florestas, permite que a gente tenha uma manutenção de florestas. Isso os dados científicos demonstram. Se pensou assim, então a gente tem que retribuir quem mantém a floresta em pé, né? E essa é uma das atividades aí que tem sido discutidas dentro disso que as pessoas têm chamado, a gente tem ouvido falar com o mercado de carbono, que é a retribuição, né, a essa manutenção de florestas. Então isso, a princípio, é uma estratégia importante para o combate às mudanças climáticas, para o enfrentamento, na verdade, das mudanças climáticas. As questões que surgem aí é que podem ocorrer desvirtuamentos nesse caminho da retribuição às comunidades. Shigeo Watanabe Jr., especialista sênior do Instituto Talanoa, reforça a relação do mercado de carbono com as mudanças climáticas. Mercados de carbono são alguns instrumentos que a sociedade e governos têm para enfrentar a emergência climática. Eu estou falando isso porque pouca gente repete essa frasezinha. Fica todo mundo olhando em oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de perder dinheiro, e não está entendendo para que esse treco serve. Se não tivesse uma emergência climática, não precisava de mercado de carbono nenhum. Ele não existia antes e não ia existir nunca. Tá? Então ele existe para a sociedade poder enfrentar essa tragédia que está acontecendo. Porém, existe também uma forte crítica ao mercado de carbono por parte de movimentos sociais e organizações não governamentais, que defendem que as florestas das populações tradicionais devem se manter fora da lógica do mercado e que não faz sentido que elas sejam negociadas como licença para que os países ricos continuem poluindo e agravando a emergência climática. Flávia Santos, quilombola e assessora jurídica da Malungo, coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará, fala sobre essas contradições. Então também tem sido uma pauta nossa, enquanto povos e comunidades tradicionais, pautar as grandes empresas poluidoras a nível mundial. Porque entendemos nós que, na realidade, deveria ser uma obrigação de todos essa preservação e minimizar esses impactos. Porque não dá para uma empresa, por exemplo, que está fora do Brasil, muito longe das nossas comunidades, querer compensar essa poluição a partir da imposição na realidade de limitações territoriais. Porque até onde nós temos tido essa experiência prática, se trata na realidade de uma limitação à nossa legitimação territorial, uma limitação à nossa soberania alimentar e um risco grande de conflitos internos dentro dos nossos territórios. Para aquelas comunidades que desejam firmar acordos no mercado de carbono, a recomendação dos entrevistados é de prudência, como coloca Herena Corrêa de Melo, promotora de Justiça Agrária do Oeste do Pará.
tem que ter esse cuidado, tem que ter essa cautela. E, infelizmente, quando nessa ânsia, né, mercadológica, porque aí, de fato, eu te digo, o mercado voluntário, ele está numa perspectiva, assim, puramente mercadológica, no sentido de deixa eu assinar esse contrato primeiro, porque eles já consideram crédito, eles já põem no mercado, eles já vendem para grandes empresas, e a gente nem tem certeza se isso está sendo suficientemente transparente para as comunidades, se já não está sendo vendido. Em muitos contratos que eu já analisei, não há essa segurança sobre os valores, né? Simplesmente se diz um valor, assim, pode ser esse, pode não ser esse, a depender de muitos fatores futuros, né? E a comunidade, quando isso é apresentado para ela é vista assim, eu vou receber, por exemplo, R$80 mil mensais para minha família. Para aquela pessoa que muitas vezes, aquela família que muitas vezes ela vive com R$3 mil de subsistência de venda de alimentos, às vezes ela já participa de uma política pública como do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e ela recebe R$6 mil mensais para a família, e ela vive com aqueles R$6 mil mensais. 80 mil é algo bem dispare, assim, né? Mas a relação com as empresas nem sempre é fácil. Flávia Santos relata as dificuldades que a Malungo enfrenta para esclarecer os termos de alguns contratos. Então, o mercado de carbono chega inicialmente com o discurso de que as comunidades irão receber para fazer o que nós já fazemos, que é proteger o meio ambiente. E quando nós, enquanto jurídico quilombola da Malungo, solicitamos a minuta desses contratos para ter acesso, enfim, às informações e entender melhor, houve recusa da empresa que procurou as comunidades. Então, a empresa dizia que seria muito tranquilo, que as comunidades iriam fazer o que elas continuam fazendo, mas iriam receber por isso, mas se recusavam a nos apresentar a minuta contratual. A não informação integral sobre, por exemplo, as hipóteses de rescisão, sobre as obrigações, sobre o que estava imposto no contrato, porque eram procedimentos muito de cima para baixo. O contrato chega acompanhado de uma falácia de que as comunidades irão receber recursos financeiros para seguir a sua vida normalmente, como se está ali, mas quando se vê, na realidade, se trata de limitação do uso dos recursos naturais dispostos, limitação que vai impactar, inclusive, na soberania alimentar. A promotora Eliane Moreira reforça as preocupações sobre tais projetos. Não é uma regra, né? Espera-se que as comunidades realmente recebam essa retribuição, mas existe um risco de que, ao se ter intermediários nessa negociação, aqui mais uma vez estou falando de uma forma bem simplista, ao ter intermediários se deixe de garantir alguns direitos dessas comunidades. Por exemplo, que sejam formalizados contratos com as comunidades sem o respeito à consulta livre, prévia e informada, que é prevista na Convenção 169 da OIT, ou sem que as comunidades compreendam, aí pela ausência da consulta também, compreendam exatamente o que elas estão assinando, e até eventualmente terminem assumindo riscos muito maiores do que elas podem dar conta. Uma outra questão que a gente também fica muito preocupado é de uma certa imposição de regras na forma de utilização dos territórios, que até mesmo mude a forma de usar o território. Por exemplo, perda de acesso a uma parte do território ou a mudança da destinação de uma parte do território. E é isso, a gente tem atenção, porque esse é um tema muito novo, um tema que tem uma certa complexidade, então, já que o comentário, né, se origina, se destina para as comunidades tradicionais, que elas busquem orientação por meio dos órgãos que têm a finalidade institucional de orientá-las, né? Ou seja, o Ministério Público, Defensoria Pública, a depender do tipo de regime, os órgãos fundiários também podem auxiliar nesse sentido. A promotora Erena Neves aponta outros pontos de atenção nos contratos de mercado de carbono. A principal medida é um esclarecimento sobre o projeto e a área de incidência do projeto, num aspecto prático mesmo. Esse projeto vai tomar quanto do meu território? Por exemplo, eu tenho um título territorial quilombola de 100 mil hectares. Estou dando um exemplo aleatório, tá? Existem muito mais, né? Existem 206 mil, 100 mil hectares. Quanto esse projeto vai incidir? 50 mil hectares? 80 mil hectares?
para que a comunidade saiba exatamente onde é que ela vai poder continuar vivendo, produzindo, né? Se reproduzindo. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que vai ser o uso? Como é que vai ser determinado o uso do território? Outra questão, as responsabilidades contratuais. O que são, de fato, as responsabilidades da comunidade? E também monitoramento. Como vai se dar esse monitoramento? E que parte, quem é que vai fazer? Como é que vai fazer uma empresa? Tudo isso precisa ser deliberado na consulta da comunidade, que geralmente acontece em uma Assembleia Geral, que eles fazem para decidir. Flávia Santos alerta para os riscos para as comunidades. A gente tem notícias de que em vários pontos do nosso estado, essas empresas já chegaram. E a gente tem também informações que em algumas comunidades e associações, esses contratos foram celebrados. A gente está dialogando com essas comunidades para saber até que ponto elas de fato compreendem o que estava ali descrito, para observar se o protocolo de consulta prévia livre e informada foi observado e foi obedecido dentro do que dispõe a Convenção 69 da OIT e outras legislações que também fazem alusão ao direito à consulta. Então, hoje, da forma que está colocada, da forma que está chegando para as comunidades que nós trabalhamos, as possibilidades de celebração de contrato, nós não entendemos que há segurança jurídica. Nós entendemos que há uma insegurança jurídica. Então, aos moldes que está sendo colocado hoje o mercado voluntário de créditos de carbono para as nossas comunidades, nós entendemos que há muita insegurança. E quando se trata do nosso chão, do nosso território, qualquer insegurança a gente quer distância. Escutando nossos convidados, não há dúvidas que esse tema de mercado de carbono é controverso e que as comunidades precisam ter o máximo de atenção antes de firmar qualquer contrato. A promotora Eliane Moreira ressalta a importância das parcerias para apoiar a tomada de decisão das comunidades. Primeiro, registrar, né, que o Ministério Público, como sempre, é um parceiro das comunidades, que a gente tem que entender que qualquer contrato que vai ser formalizado pelas comunidades, elas precisam estar muito atentas e que, na dúvida, devem sim buscar os órgãos de apoio, como o Ministério Público e Defensoria Pública, ou outros órgãos como ICMBio, FUNAI. E é isso, assim, a indicação é que fiquem atentos, que contem com as instituições que são parceiras e que zelam pela defesa dos seus direitos. Encerramos com o alerta de Flávia Santos, da Malungo. Então, para as nossas comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, nós entendemos que ainda é muito temerário se pensar em iniciar uma celebração de contrato de crédito de carbono no mercado voluntário. Então, a nossa orientação ainda hoje é ter muita cautela e não celebrar quaisquer espécies de contrato desta natureza sem os requisitos mínimos da consulta e principalmente sem conhecer cada cláusula contratual. Este episódio da Rádio da Proíndio fica por aqui. Obrigada por escutarem e até o próximo programa.